Glória a Deus. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Vamos dar continuidade ao nosso estudo de paracretologia, a doutrina do Espírito Santo. Estudaremos hoje nomes e títulos do Espírito Santo. Seus nomes e títulos. Vários nomes e títulos são dados ao Espírito Santo nas Escrituras, que descreve a sua natureza profunda do seu ser. O nome traduz a natureza do ser que o carrega, o título expressa sua fama e reputação. Além dos nomes e títulos conferidos ao Espírito Santo, são também usados pronomes pessoais para que a imaginação humana possa concebê-lo como realmente é. Vamos lá. A demais introdução, os alunos leem, todos que estão com livro. Os que não tiverem com livro podem solicitar pelo WhatsApp que eu providencio para os irmãos, certo? Então vamos lá. Vamos dar continuidade aqui. Aquele Consolador, um pronome, né? O Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João, capítulo 14, versículo 6. Vamos usar outro pronome aqui, outro. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. João, capítulo 4, versículo 16. Aqui, amados irmãos, foi quando o Senhor Jesus estava dando as últimas instruções, né? Já estava próximo de ele ser assunto aos céus, logo após a sua ressurreição. E aqui no capítulo 14, começou no primeiro versículo, o Senhor Jesus dizendo: não se turbe vossos corações, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito. Aí mais adiante ele diz: eu não vos deixarei órfão, tá? E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. João 14, 16. Então, esse pronome aqui, outro, no original hebraico, está significando do mesmo poder, da mesma essência, né? Não é um artigo indefinido, né? Como uma. Vai mandar um Consolador, vai mandar uma. Não. É outro, da mesma essência, do mesmo poder. Então aqui, esse pronome, né, atribuído ao Espírito Santo, quer dizer que é outro da mesma essência, outro da mesma graça, outro do mesmo poder. Também é empregado vários pronomes. O Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. João, capítulo 14, versículo 26. Né? O Espírito, entre aspas, simplesmente, mas Deus nulas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, as profundezas de Deus. 1 Coríntios 2:10. É chamado também de o Espírito de Deus, o Espírito do Deus vivo, o Espírito do Senhor Deus, o Espírito do Senhor. Aqui é bom nós comentarmos um pouquinho, né, que até é citado, né, pelo Senhor Jesus, quando dá início ao seu ministério, logo após ser batizado por João, ser tentado por Satanás no deserto. Depois que os anjos cuidou dele, indo para Nazaré, onde fora criado, entrou no dia de sábado na sinagoga, tomou o rolo do profeta Isaías e leu o que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, porque o Senhor me ungiu, né? Então, o Espírito do Senhor, quer dizer, o Espírito Santo, né, me ungiu. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. Atos, capítulo 8, versículo 39. Né?
o Espírito de vosso Pai, o Espírito de Cristo, é Espírito de Deus, é Espírito de Cristo, é só Espírito, porque também ele é uma das três pessoas da Trindade. O Espírito de Cristo, indagando que tempo, ou que ocasião de tempo, o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glorificar, que se lhes havia de seguir. 1 Pedro 1:11. O Espírito de Jesus Cristo, o Espírito de Jesus, o Espírito de seu Filho, o Espírito de ardor, o Espírito de súplicas, Zacarias 2:10, e sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o Espírito de súplicas, né? Ou seja, o Espírito que dá gemidos inexprimíveis na colocação do apóstolo Paulo, né? Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. O Espírito de adoção, por que não recebestes? O Espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o Espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. Romanos capítulo 8, versículo 15. Ou seja, é por intermédio do Espírito Santo que nós fomos adotados filhos de Deus. Né? O Espírito da promessa, em quem também vós já estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito da promessa, o qual é o penhor da vossa herança. Efésios capítulo 1, versículo 13 a 14. Ou seja, a salvação, quem nos deu foi Jesus na cruz do Calvário. Mas o outro Consolador, que é o Espírito Santo, ele é o penhor, né? Ele é o penhor, ele é a garantia. É o Espírito Santo que nos garante, é o Espírito Santo que faz com que nós permanecermos firmes na rocha inabalável. Então, o Espírito de penhor. O Espírito de vida, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Também é um dos títulos do Espírito Santo, um dos nomes do Espírito Santo, né? Espírito da verdade, Espírito da graça, o Espírito da glória, o Espírito da revelação, o Espírito eterno, o Espírito de santificação. Esse livro, irmãos, do pastor Severino Pedro é uma maravilha, é um livro bem didático, está tudo bem explicadinho, porém, qualquer dificuldade, os irmãos podem tirar suas dúvidas, né? Gravando áudio ou escrevendo no meu WhatsApp. Nomes que o identificam com a Trindade. Já observamos que o nome é dado para denotar a natureza profunda do ser que o carrega. Assim, a criatura somente era conhecida depois que se lhe dava o nome. Gênesis 2:19. No caso do Espírito Santo, encontramos vários nomes, como acabamos de expor. Entretanto, há 3 nomes principais que o identificam diretamente com a Santíssima Trindade e as dimensões universais da sua existência. Tá? Então, vamos lá. Espírito de Deus, Espírito de Cristo e Espírito Santo. Então, são esses 3 nomes que identifica o Espírito Santo como da Trindade, né? Então vamos lá. Espírito de Deus. Encontramos neste nome divino, no início da Bíblia, associado diretamente à obra da criação, onde nos é dito que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Gênesis capítulo 1, versículo 2. Ele aparece como coparticipante a pairar sobre o caos das águas do oceano prímero, quando tudo ainda estava mergulhado em escuridão e total desordem. Em outras passagens das Escrituras aparece também este nome ligado diretamente à criação, à renovação da terra e à regeneração da pessoa humana. Ou seja, todas as vezes que vai tratar do Espírito Santo como Criador,
ele é chamado de Espírito de Deus. Ou seja, tanto ele como o Filho é coparticipante da criação, aonde nos mostra que o Filho também é coparticipante da criação. É o Evangelho de São João, capítulo 1, a partir do primeiro versículo. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Né? O Espírito de Cristo. Este nome está relacionado à obra da redenção que Cristo realizou por amor de nós. Desde os tempos mais remotos, o Espírito Santo vinha testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir. 1 Coríntios 11. Esta é uma das razões porque ele é chamado o Espírito de Cristo. Ele acompanhou todos os passos, atos e palavras de Cristo em sua missão divina a favor dos homens. Ou seja, o Espírito Santo esteve presente todos os instantes do ministério de Jesus. O único momento que o Espírito Santo esteve ausente no ministério de Jesus foi no momento da sua morte. Aí sim, nem o Espírito e nem o Pai. Né? O Filho ficou só. Por quê? Né? No próprio clamor que Jesus faz, Eli, Eli, lama sabachthani, ele pergunta, né? Meu pai, por que me desamparaste? Quer dizer, ele estava só. Né? Por que me desamparaste? Era mister que isto acontecesse, porque se Deus e se o Espírito Santo não afastasse de Jesus, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, ele não morreria, porque tanto o Pai como o Filho e como o Espírito Santo é vida. Né? Agora, como o Filho, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, como ele tomou a forma de homem, então naquele momento ele ficou só, porque ele morreu como homem. Né? Ele morreu como homem, sofrendo, com temor, clamando. Né? Então, é isto aí. O Espírito Santo. Este nome está diretamente relacionado à santificação das coisas e dos seres. Tudo se santifica ou é santificado pela atuação gloriosa do Espírito Santo. Até a evidência central da sua ressurreição, da ressurreição de Cristo, aconteceu segundo o Espírito de santificação. Romanos 1 e 4. Esta é, portanto, a natureza do seu ser e a extensão de sua obra santificadora, glorificado como Espírito Santo. Então, como Espírito de Cristo, como Espírito de Deus, como Espírito Santo, né? Temos aqui todas as suas declarações. Então, neste momento, nós vamos encerrar esta aula. Já está logo aqui abaixo o título da próxima aula, né? Título do Espírito Santo. Eu estou fazendo aulas de 15 minutos por dois objetivos. Para que eu possa postar no YouTube, porque no momento eu só posso postar vídeo até 15 minutos. E o outro objetivo também é porque tem muitos alunos que quando vê o vídeo, que o vídeo é grande, dá preguiça de assistir. Né? Então, 15 minutinhos dá para você assistir. Então, a próxima aula será Títulos do Espírito Santo. Se der para ser uma aula, bem. Se não der, eu faço parte 1 e parte 2. A paz do Senhor para todos.